E aí, galera, tudo bem com vocês? Descansou bastante, né, depois do feriado? Então, galerinha, nós vamos estar nesta aula conhecendo um pouquinho sobre a teoria do conhecimento. A epistemologia, a teoria do conhecimento, o ramo da filosofia que estuda a natureza do conhecimento, como podemos conhecer os objetos, a realidade, a natureza, Deus. Qual a origem do conhecimento? Conhecemos efetivamente os objetos ou apenas imagens e representações mentais deles. O conhecimento dos objetos é determinado pelas experiências sensíveis e é mais determinado por nossas estruturas mentais. E as respostas são o racionalismo versus o empirismo versus o criticismo. Então, o conhecimento, né, é o ramo da filosofia que estuda o conhecimento. Nós podemos conhecer através dos objetos, da realidade, a natureza e Deus. E a sua origem, nós também, né, conhecemos a origem e conhecemos efetivamente os objetos ou apenas as imagens e as representações mentais dele. E o conhecimento dos objetos é determinado pelas experiências sensíveis e é mais determinado nas estruturas mentais. E isso tudo refere-se ao quê? Ao racionalismo, empirismo e criticismo, certo? Racionalismo é a doutrina filosófica que defende a razão como o fundamento de todo o seu conhecimento possível. Enfatiza, portanto, o papel da razão no processo do conhecimento. Então, o racionalismo, ela é a razão, né, como parte fundamental do conhecimento, e o papel dela é referente à razão no processo do conhecimento. Immanuel Kant. Para Kant, é essencial que o sujeito saia do seu estado de menoridade, mediocridade, ignorância, comodismo, através da coragem de fazer do seu próprio entendimento o esclarecimento. Para ele, os indivíduos são capazes de pensar, são capazes de pensamento próprio e precisam cultivar a liberdade de pensar. Kant procurou distinguir o conhecimento puro, a priori, do conhecimento empírico, proveniente da experiência. Então, para Kant, o essencial é que o sujeito saia do seu estado de menoridade, onde ele fica medíocre na ignorância e no comodismo. E através da coragem, fazer o uso do seu próprio entendimento, ou o esclarecimento. E os indivíduos, eles são capazes, né, de ter o seu próprio pensamento, para cultivar a liberdade de pensar. Kant procurou distinguir o conhecimento puro a priori e do conhecimento empírico proveniente da experiência. Então, o conhecimento empírico é experiência e o conhecimento puro é a priori, certo? Racionalismo versus o empirismo. Para Kant, o racionalismo e o empirismo são concepções insuficientes para explicar o conhecimento humano, o que podemos saber. Kant afirmou que, apesar da origem do conhecimento ser a experiência se alinhando a si como o empirismo, existem certas condições a priori para que as impressões sensíveis se convertam em conhecimento. Então, de acordo com o racionalismo e o empirismo, Kant ele fala que essas são concepções insuficientes para explicar o conhecimento. E o que podemos, né, averiguar, o que podemos saber, o que podemos conhecer. E o Kant afirma que, apesar da origem do conhecimento ser a experiência e ele vem alinhado com o empirismo, existem certas condições a priori e que as impressões sensíveis se convertam em o conhecimento.
o idealismo e o transcendental. Nossa percepção organiza o nosso conhecimento das coisas. Por isso, os objetos que vemos não são os objetos em si, as coisas em si mesmas, mas sim a forma como esses objetos se apresentam para nós como fenômeno. Para Kant, o que vemos é a representação das coisas na nossa percepção. Então, cada um tem uma maneira, né, de ver as coisas. Então, cada um de nós temos a nossa percepção. E a percepção, ela é o quê? Ela organiza o nosso conhecimento das coisas. E isso é um objeto que vemos, que nós olhamos, que nós analisamos, eles não são os objetos entre si e as coisas em si mesma, mas a forma de como esses objetos se apresentam para nós, né? Então, o Kant, ele vê essa representação das coisas, a nossa percepção. As formas a priori da intuição, acessibilidade. O espaço é o tempo Desculpa, galera. O espaço e o tempo são condições a priori, necessárias, universais, da nossa instituição para que possamos conhecer os objetos. Para Kant, o espaço e o tempo não fazem parte das coisas em si. Não são prioridades dos objetos. São formas da nossa necessidade, ou seja, das faculdades do sujeito. Isso é o tempo e o espaço, de acordo com a condição da priori para Kant. O conhecimento científico seria contingente, ou seja, valeria apenas para as atuais condições da natureza. Não chegaríamos por dedução, nem mesmo por reflexão, à ideia de causalidade, mas apenas pelo hábito. Então, o conhecimento científico ele seria contingente, ele valeria a pena para as atuais condições da natureza e que não chegaria à dedução e nem mesmo à reflexão da ideia da causalidade, mas apenas pelo hábito. A dúvida metódica. Para fundamentar o conhecimento, o filósofo deve rejeitar como falso tudo aquilo que possa ser posto em dúvida. A dúvida é, portanto, um momento necessário para a descoberta da substância pensante, da realidade do sujeito que pensante. As regras do método. A primeira delas. Acolher apenas o que parece ao espírito como a ideia clara e distinta, ou seja, verificar se existem evidências reais e indubitáveis acerca do fenômeno ou coisa estudada. Isso é a primeira parte, que nós chamamos de evidência. A segunda é a análise. Analisar, ou seja, dividir o máximo do problema em suas unidades mais simples e estudar essas unidades mais simples. Então, você vai estar analisando, você vai estar estudando por partes. A terceira ordem. Ordenar novamente as unidades estudadas, desde mais simples a mais complicada. Então, você vai começar a estudar uma sequência, né? E que se torna essa ordem. Você começa pela mais simples e vai chegando até a mais complicada. A quarta, a enumeração. Revisar todas as conclusões e princípios utilizados a fim de manter a ordem do pensamento e ter a certeza de que nada foi esquecido. Então, por isso você tem a enumeração, que ela é o mesmo que eu falar para vocês que é a conclusão. A conclusão você faz o quê? Você fala sobre tudo aquilo que você estudou e para você também observar se você não deixou nada para trás. Se você não esqueceu
de falar alguma coisa. Reflexão que se processa internamente é a percepção que a alma tem daquilo que nela ocorre. A reflexão fica reduzida à experiência interna do resultado da experiência externa, produzida pela sensação. Então, o que é a reflexão? A reflexão, ela é a experiência interna, né, do seu resultado da experiência externa que você utiliza a sensação. Impressões e ideia. Impressões, os atos originários do nosso conhecimento. Imagem ou sentidos que derivam imediatamente da realidade vivas e fortes, correspondem a dados e experiência presente e atual, e a sensação, paixões e emoções. Essas são as impressões e ideias. As ideias, representações ou imagens delimitadas, enfraquecimento das impressões do pensamento. Marcas deixadas pelas impressões na memória, a impressão menos viva, cópia enfraquecida, impressão original, que é a cópia enfraquecida da originalidade. Então, galera, com essas explicações, vocês vão estar respondendo as questões 7 e 8 da apostila. Galera, quero pedir a vocês, não deixa de fazer. Tem muitos meninos que não estão fazendo. Isso aí vai gerar grandes problemas para vocês. Então, corra atrás do prejuízo. Não desanima. Estamos chegando na reta final. Qualquer coisa, eu estou à disposição. É só vocês me chamarem, que eu estou pronta para poder ajudar vocês. Até mais e muito obrigada.